gente vai compartilhar um pouco da palavra de Deus hoje. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Você pode acompanhar com a gente a leitura aqui na tela. O tema dessa reflexão é: só falta o principal. A ideia é que a gente faça algumas reflexões com relação a uma carta que Jesus escreve para a igreja de Éfeso, Há uma carta que Jesus escreve para os Efésios. E aí o texto lá de Apocalipse 2:1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele, Jesus, que tem as 7 estrelas em sua mão direita. O significado, e depois a gente vai caminhar mais um pouco. Jesus tem em suas mãos as 7 igrejas da Ásia, para as quais essas cartas são escritas, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Os candelabros também representam as igrejas. Jesus anda no meio das igrejas. No meio da igreja é onde Jesus é encontrado. E aí continua o texto, Jesus dizendo à igreja de Éfeso: conheço as suas obras. E aí não está dizendo aqui apenas de boas obras, mas está dizendo da maneira de se viver. Então conheço o que você faz e conheço o modo como você vive. Conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu aqueles que eram impostores, falsos mestres, falsas doutrinas. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Então, pessoal, essa é a primeira de 7 cartas que Jesus manda às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, que muito provavelmente João, o discípulo amado, ele meio que pastoreava essas 7 igrejas da Ásia. Então essa é a primeira carta. João devia ter mais ou menos uns 85, 90 anos, e ele se encontrava exilado na ilha de Patmos. E por que ele foi exilado? Aí as tradições dão algumas versões disso. A tradição mais forte diz que João, por não prestar culto, não adorar o imperador, que deveria ser adorado pelo menos uma vez ao ano no templo que foi construído para adorar o imperador, então João ele foi penalizado por isso. Por ser avançado em idade, não martirizaram João, não mataram João, e mandaram para essa ilha chamada Patmos. A outra linha da tradição diz que ninguém poderia passar por martírio mais que uma vez, e diz que é possível que João tenha sido escaldado vivo e não morreu, e por ter resistido a esse martírio ele foi exilado. De qualquer forma, seja qual for a história real do exílio de João, ele estava exilado por amor a Jesus Cristo, pela fidelidade ao Evangelho. Então, Apocalipse capítulo 1 diz que no dia do Senhor, João então ele estava adorando a Deus, fazendo o que todo cristão deve fazer, pelo menos no dia do Senhor, que é adorar a Deus. Quando então ele tem uma revelação, ele tem um apocalipse, ele ouve uma voz, e quando ele ouve a voz, ele se vira, ele vê o Jesus
glorificado. Ele vê o Jesus exaltado. Porque só é possível ver Jesus quando a gente ouve a voz de Jesus. Então João, ele vê Jesus numa figura exaltada, e ele vê Jesus todo poderoso e majestoso. E à medida que a gente vai falar sobre essas cartas possivelmente, a gente vai vendo como Jesus ele se revela a João. E ele fala assim: escreve essas cartas às igrejas da Ásia. Provavelmente João era muito próximo. E para cada carta, então, Jesus ele meio que adota um padrão. Ele se apresenta para cada igreja, ele afirma as boas atitudes, o bom modo de viver de cada igreja. Jesus ele faz uma exortação àquilo que está torto, está errado, e ele conclui com uma promessa. É basicamente isso. Então, é interessante que você leia o capítulo 1 de Apocalipse, para que você entenda todo esse contexto. Aí a gente tem a carta para a igreja de Éfeso, que Jesus ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, que conserva as 7 estrelas, as 7 igrejas. Ele é que conserva na sua mão direita, e aquele que anda entre os candelabros. Ele afirma o trabalho daquela igreja, a perseverança daquela igreja, a coragem daquela igreja e a seriedade na doutrina. A correção que Jesus faz para a igreja de Éfeso é que essa igreja ela perdeu o primeiro amor. E a promessa que Jesus faz para ela é que aquele que se arrepender, é que aquele que voltar, que retomar, ele vai comer do fruto da árvore da vida. E assim Jesus ele vai falando para 7 igrejas da Ásia. E a promessa que Jesus faz para cada uma dessas igrejas, inclusive para Éfeso, não é a recompensa pela boa obra praticada, mas é sim o destino final de todo aquele que é fiel a Jesus Cristo até o final. E o formato dessa carta, da afirmação, da correção, da apresentação, o modo como ele se apresenta, a afirmação daquilo que tem sido feito de acordo com a vontade de Deus, a correção daquilo que está torto, e a promessa. Isso indica um desejo do trabalhar de Deus na vida de cada um de nós, igreja de Jesus Cristo, que só pode ser alcançado, inserido nessa igreja, que é o corpo de Cristo. E quando Jesus escreve a igreja de Éfeso, ele escreve a igreja dele espalhada pela face da terra. E quem é a igreja de Jesus Cristo hoje? Quem? Nós. Você, igreja de Jesus Cristo. Você, juntamente comigo, juntamente com quem está do teu lado, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Porque quando a gente fala assim, nós somos a igreja, eu falo assim, nós somos. Mas quando fala assim, não, eu sou a igreja de Jesus Cristo, a resposta é personificada. Então, vamos falar um pouco sobre a cidade de Éfeso, onde foi plantada essa igreja. A cidade de Éfeso era uma das grandes cidades lá do Império Romano. Talvez tivesse em torno de 230 mil habitantes, por aí, 200 mil. Lá tinha o templo de uma deusa chamada Artemis, ou Diana, que era a deusa da fertilidade, da sexualidade. Lá foi construído também o templo ao imperador. Lá tinha um teatro para 20 e tantas mil pessoas. Lá era um polo não só cultural por essas razões, mas também lugar de negócios, de jogos, uma cidade com bancos, uma cidade que fervia, era meio que São Paulo assim. E a igreja em Éfeso, ela nasce do ministério de Paulo junto com um casal de amigos dele. Então Paulo vai lá com Priscila e Áquila e fundam a igreja em Éfeso, e fica lá por um tempo. Ele deixa esse casal e Paulo parte para a próxima. Depois de alguns anos, Paulo volta para reforçar o trabalho de evangelização e discipulado. E Paulo foge de Éfeso porque o impacto do evangelho naquela cidade começou a afetar até a economia da cidade, porque os caras deixaram de ir naquele grande templo da sexualidade, consumir as estátuas, as imagens de adoração. Então a perseguição veio e Paulo ele
ele sai de Éfeso. E quem vai pastorear Éfeso depois é Timóteo. E quando Paulo escreve as cartas a Timóteo, muito provavelmente Timóteo estava em Éfeso, sofrendo as perseguições por causa do Evangelho, e possivelmente também Tiago foi executado por um imperador chamado Domiciano. Então, esse é o contexto da igreja de Éfeso. Mas Jesus ele manda uma carta para Éfeso, e o que Jesus tem a dizer para essa igreja? Ele começa então, ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e que anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, ele reforça a visão que João teve lá no capítulo 1, desse Jesus glorificado com as 7 estrelas na sua mão, como alguém que conserva aquilo que é seu, conserva aquilo que é o seu povo, que é o seu corpo. E ele afirma a essa igreja, e ele diz assim: olha, eu conheço a obra de vocês, eu conheço o trabalho árduo de vocês. Então, Jesus, ele afirma, ele elogia uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha um trabalho árduo, que tinha ministério para tudo que era tipo de coisa. Devia ter ministério para casais, para crianças, para jovens, ministério de louvor, ministério de visitação, envolvida com missão, uma igreja que trabalhava arduamente em prol do reino. Então Jesus ele afirma isso. O que de errado pode ter numa igreja para quem Jesus diz assim: olha, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu esforço, conheço a tua pegada, eu sei que você é uma igreja, vibrante mesmo, que tem cumprido o meu chamado. Jesus fala isso para eles, que ia para os ensaios, chegava às 4 da tarde, ia para a escola dominical, fazia jejum, dava dízimo, trazia mantimento, é envolvido com os projetos missionários da igreja, visitava os enfermos. Era uma igreja que trabalhava. Jesus dizia: eu conheço o seu trabalho, eu sei que você dá um tranco nervoso, eu sei que você é dizimista fiel, eu sei que você intercede, que você visita, que você ora. E aí Jesus continua dizendo assim: sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então, além de ser uma igreja séria no trabalho, aplicada no trabalho, ativa, era uma igreja que não tolerava falsas doutrinas, batia de frente mesmo, desmascarava os caras que diziam que eram apóstolos, mas não eram. Era uma igreja que tinha uma seriedade doutrinária, que zelava pela palavra, pelo ensino da palavra, pela sã doutrina, botava para correr os caras que chegavam falando besteira lá. Então Jesus ele afirma isso na igreja, fala: puxa, você trabalha, rapaz, você se empenha, você é firme na doutrina, na palavra, você é sério, você não negocia a fé, você bota para correr. Pastor safado, apóstolo falso. E aí eu fico pensando assim, que ela resistia num contexto em que o dinheiro era muito importante para aquela cidade, em que a questão da sexualidade era muito presente. Tinha um templo de uma deusa de sexualidade, era uma grande casa da luz vermelha, tinha lá. Então a igreja, no meio desse contexto, se mantinha firme, não cedia às pressões do consumismo, não cedia às pressões de grana, não cedia às pressões de sexualidade, não cedia ao culto ao imperador. Estava firme lá essa igreja. E Jesus continua afirmando a essa igreja: olha, você tem preservado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Então, além de ser uma igreja que trabalhava, que era empenhada, séria no trabalho, firme na doutrina, que batia o pé, que não negociava os valores inegociáveis, que tem essa, porque para ter igreja cheia, para ter membro na igreja, para ser sustentado pela igreja, os caras negociam valores inegociáveis. Estou falando alguma mentira? E essa igreja não fazia isso. E aí, como consequência disso, essa igreja sofria luta, sofria perseguição. E Jesus diz assim: olha, você bate o pé e você assume. Então você tem perseverado e suportado os sofrimentos. Ou seja, era uma igreja que não corria do couro, que não corria do pau. Ela suportava, ela encarava, ela aceitava as consequências de ser fiel a Jesus, assim como João aceitou.
você tem suportado. Então era a igreja de gente corajosa, igreja de gente fiel, gente que trabalhava, que se doava à igreja. Aí o Stott diz assim, que era uma igreja intensa no serviço, paciente no sofrimento e ortodoxa na fé. Era essa igreja de Éfeso, uma igreja perfeita. Então, que ressalva Jesus tem para fazer para uma igreja dessa? Que ressalva Jesus tem para fazer para você que trabalha, se doa o seu tempo, doa os seus talentos, doa os seus bens, doa o seu tempo de devocional, doa o seu coração, doa a sua casa, né? Doa a sua vida. Que ressalva Jesus tem para fazer para você que é fiel na doutrina, vive em santidade, não negocia valores inegociáveis, não aceita meninice doutrinária, não aceita distorção doutrinária, não aceita que os ismos entrem na igreja. Que ressalva Jesus tem para fazer para alguém que por tudo isso sofre consequência? Aí é perseguido, é excluído, é humilhado, é demitido por ser fiel a Jesus. O que Jesus pode achar de errado nessa igreja? E aí ele fala, contra você, porém, tenho isso. Só falta o principal para você. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. E o que isso significa? Que era uma igreja dedicada ao trabalho, dedicada à sã doutrina, suportava os sofrimentos. Só, escuta aqui uma coisa, o seu ativismo, o trabalho que você faz para Deus, ou deveria fazer e não faz, a sua seriedade doutrinária, a sua firmeza na palavra, a sua vida de santidade que você tem ou deveria ter, o modo como você suporta as aflições por ser fiel à palavra de Deus. E não vem me dizer que a vida cristã ela vai ser sempre um mar de rosas, porque se você for fiel a Jesus, mais dia menos dia, você vai viver em exílio, como João estava vivendo. Então, o que Jesus está dizendo é que tudo isso não substitui o amor, o primeiro amor que você perdeu. Isso não pode substituir, eu não tenho mais aquela euforia do primeiro amor, mas eu sou firme na palavra. Isso não substitui. Essas coisas devem ser consequência do primeiro amor. E eu pensando nisso tudo, eu lembrei que algumas vezes novos convertidos chegaram para mim aqui nessa igreja, disseram assim, pastor, eu estou meio abalado. Por quê? Porque eu estou ajudando nisso, fazendo aquilo e no outro, e o pessoal que é velho de igreja fala assim, isso é só o primeiro amor, depois passa. Como se o primeiro amor fosse pecado. O pecado é abandonar o primeiro amor. A gente está invertendo as coisas, e a gente que é crente velho fala assim, o Ronaldo aí, está animadão, então aí é o primeiro amor, depois esfria. Como se fosse pecado viver o primeiro amor. Quando Jesus diz assim, que sem esse primeiro amor, não adianta você ser firme na palavra, porque uma coisa não substitui a outra. A sua firmeza na palavra, na fé, na vida de santidade, o seu trabalho incessante na obra, a sua doação de tempo, talento, recurso da família, da vida, e o suportar os sofrimentos por causa do Evangelho, não substituem a falta do primeiro amor. Eles devem ser consequência do primeiro amor. Quem entende isso diz amém. Amém. Então, o primeiro exemplo é assim, a gente entra numa igreja, ouve o Evangelho, se sente tocado pela palavra de Deus, entrega a vida a Jesus Cristo. Eu não gosto muito da expressão de aceitar Jesus, porque eu aceitei Jesus, porque às vezes parece que Jesus é um produto, né? Você aceita, não, obrigado, estou satisfeito, né? Despreza assim, né? Aí você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você tem essa experiência de perdão dos seus pecados, conhece a graça de Deus, tem uma experiência mais profunda de intimidade, uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que te reveste, te capacita para o serviço da obra, que te dá dons, e você ama todo mundo, e você ama o Evangelho, e você quer ler a palavra, você quer ouvir louvor, você percebe que a coisa mais importante da sua vida é isso, e aí você vai se envolvendo com as questões burocráticas da igreja, aí você vai se sobrecarregando com as questões do seu dia a dia, e aí você vai achando
que o meio é mais importante, perdão, que o fim é mais importante que o meio. Não, o importante é, não, eu tenho que cantar domingo, eu tenho que pregar domingo, isso é importante, eu tenho que estar lá. E se esquece que mais importante do que você pregar é você ter essa experiência pessoal com Jesus Cristo no seu dia a dia, que te leva a pregar. E aí você começa a fazer as coisas por obrigação. Eu tenho que pregar, eu tenho que ir para a reunião, eu tenho que ensaiar. O pastor convocou um jejum, eu tenho que jejuar. E aí as coisas vão tomando uma questão mecânica, vão se tornando uma questão mecânica. Aí a gente começa a olhar mais para o defeito dos outros do que para Jesus Cristo. Aí a gente começa a reparar mais no volume do som, na roupa do irmão, no perfume do outro, no lugar que não tem que não tem onde parar o carro, no tempo da pregação, e a gente começa a se preocupar mais com isso, e quando vai ver, a vida cristã se tornou algo mecânico. A gente perdeu tudo. O outro cenário então é que a gente ama Jesus, se entrega a Cristo, passa por um perrengue lascado, encontra libertação, restauração, e aí a gente consegue uma boa formação acadêmica, e aí a gente consegue um bom emprego, e aí a gente, intelectualizado, começa a ter as nossas próprias opiniões. Aí a gente começa a ficar muito mais preocupado naquilo que a gente vai ganhar, naquilo que a gente vai ter, nos lugares onde a gente vai viajar, a roupa que a gente vai vestir, o nosso status quo, e vai se desligando da necessidade da vida com Deus. Esse amor, ele vai saindo do objeto principal do nosso amor, que é a nossa relação com Deus. A gente vai gastando mais tempo com aquilo que a gente tem do que com aquilo que a gente deveria ser. E esse amor, ele vai se esfriando com relação a Deus. E quando a gente vai ver, a gente já não lembra qual foi a última vez que a gente se ajoelhou diante de Deus. Porque a gente tem saúde, tem emprego, tem casa, tem família. A gente já não tem nada que nos leve a ficar de joelho diante de Deus e clamar em nome de Jesus desesperadamente. A gente já não lembra mais a última vez que a gente parou diante de Deus para declarar o quanto a gente o ama. A gente já não lembra mais quando a gente se sentiu dependente de Deus, fala assim: Deus, se não fosse o Senhor, agora eu estou lascado. Porque a gente foi criando a nossa vida. Então a gente tem o coração muito mais voltado para aquilo que ditam as redes sociais, para aquilo que dita a sociedade, para aquilo que o nosso ritmo de vida dita, porque eu acordo às 6 da manhã, pego o trânsito, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro, vou no banheiro sempre correndo, almoço correndo e tal, volto, depois na volta para casa, pega trânsito, chego em casa, não sei, preciso lavar, passar, cozinhar, esperar o marido, esperar a esposa, cuidar dos filhos. Quando vai ver, meia-noite, eu não tive tempo para Deus, e a gente é envolvido por tudo isso. E qual foi a última vez que você se ajoelhou para dizer para Jesus o quanto você ama? Qual foi a última vez que você tomou uma atitude de amar as pessoas a quem Jesus ama? Então a gente vai se transformando em religioso, a gente vai se transformando, então a gente passa a dobrar o joelho perante Deus quando é possível, a gente passa a cultuar a Deus em comunidade quando é possível, a gente passa a contribuir, a ofertar com aquilo que é possível. A gente gasta mais tempo em família, sei lá, com entretenimento ou com atividades privadas, cada um no seu quarto, cada um com o seu celular, do que na vivência do Evangelho, com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus parentes, com os seus filhos, com o seu cônjuge. E aí a coisa vai se tornando mecânica, e a gente vai se tornando individualista, narcisista, vai se tornando egoísta. E o pior não é isso, o pior é que a gente continua dando dízimo, a gente continua indo para o culto, a gente continua crente. Não, eu sou cristão há 25 anos, há 30 anos, a gente continua crendo em Deus, a gente continua fazendo algum trabalho para Deus, a gente continua firme na doutrina, a gente continua suportando as perseguições por
por ser crente. Os princípios da fé estão lá, permanecem sólidos. Mas o amor, ele foi para se cumprir. O primeiro amor, ele acabou. E a ironia é essa, que tudo continua igual. A gente continua fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, indo para a mesma igreja, ouvindo o mesmo evangelho. Só que a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo já não é nem sombra daquilo que a gente era quando a gente era novo convertido. A gente queria estar na presença de Deus, a gente queria orar. E eu me lembro que eu, adolescente assim, a gente teve aquela experiência daquele mover de Deus na igreja e tudo, a gente ia para os retiros, eu ia para o culto segunda-feira, era uma agonia, porque a gente queria estar com o pessoal, queria estar com a igreja, e não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu tinha que sair da minha casa na Vila Brasilina, ir até o Jardim Clímax para a casa dos meus amigos, ou ir até a Vila Moraes para a casa dos meus amigos, para a gente estar junto. A gente não tinha rede social, a gente queria isso aí. Chegava no colégio, eu moleque, pregava o evangelho para todo mundo no colégio. Onde foi parar esse nosso amor? Porque a gente é o mesmo, a gente é crente. Aonde foi parar esse nosso amor? É primeiro amor, isso vai passar. Pecado não é viver o primeiro amor, pecado é abandonar o primeiro amor. E a questão é que o que acontece com a fé, acontece também no nosso casamento, acontece no nosso trabalho, acontece nas nossas relações. A gente vai deixando o negócio esfriar, vai deixando cair na rotina, vai deixando, quando vai ver, a gente não era nem metade daquilo que a gente tinha que ser. E para tudo na vida, não adianta você ser filho, você prover, você fazer e tal, sem o primeiro amor, meu amigo. Não adianta. E a grande questão é o seguinte: não é que a gente deixa de ter amor, porque a gente nunca deixa de ter amor, porque a gente vive a gente é ser relacional, tem sentimento. Por menos que você demonstre, você tem. A questão é que o nosso amor migra. E para onde migrou o seu amor? O amor que você tinha para Jesus migrou para quem? Ou migrou para onde? Para o seu emprego? Para o consumismo? Para a sua questão estética? Migrou para onde? Porque a gente não deixa de ter. E aí Jesus, ele diz assim, você está quase de parabéns, só falta o principal. Você abandonou o primeiro amor. Mas Jesus, eu continuo trabalhando tanto para a tua obra, mas abandonou o primeiro amor. Mas Jesus, eu estou firme mesmo nas lutas, estou vindo na igreja e tal, mas você abandonou o primeiro amor, velho. Senhor, eu estou fiel à tua palavra, aos teus preceitos, aos teus princípios, mas você abandonou o primeiro amor. Senhor, eu invisto em missões, eu dou o bolo, eu vou lá no projeto, eu vou na missão, eu oro pela missionária. Aliás, hoje, a Fê faz aniversário hoje, se eu não me engano. Então, liguem para a Fê, pelo WhatsApp, lá, não sei o quê, liguem para ela. Nossa missionária está lá na Inglaterra por enquanto. Mas eu faço tudo isso, Senhor. Velho, mas você abandonou o primeiro amor. É igual um pai que bota comida em casa, dá roupa para o filho, dá boa escola, né? Dá segurança, dá conforto. Mas se o seu filho não se sentir amado, entendeu? Não adiantou nada disso. Porque o amor é o que valida. O amor é o vínculo da perfeição. Então o que poderia estar errado nessa igreja? Porque ela tinha tudo, mas só faltava o principal, que era o amor. E aí Jesus, ele adverte, lembra de onde você caiu. Né? E a nossa queda nem sempre é um momento específico. Foi dia 23 de julho de 2013, foi lá que eu caí. Não, a nossa queda é um processo. Quando a gente vai olhando mais para as circunstâncias do que para Deus, a gente prefere assistir outras coisas, a ter um momento com Deus, não ler a palavra, abre mão de cultuar o Senhor.
Quando a Bíblia diz, não deixeis de congregar, porque como é costume de muitos. Lá em Hebreus capítulo 10, a adoração comunitária, ela é parte fundamental da nossa vida cristã. Ela é parte fundamental da nossa vida cristã. Então, eu abro mão de cultuar, eu abro mão de ler a palavra, eu abro mão de adorar a Deus em família, eu abro mão de orar na minha casa, eu abro mão de orar com a minha família, eu abro mão de me santificar, e esse processo vai gerando uma espiral descendente, um poço sem fundo, quando vai ver, acabou o primeiro amor. Então Jesus diz, lembra de onde você caiu, se arrepende e volta, muda de direção, retoma, e aí diz assim, volte às primeiras obras. As primeiras obras, elas tinham uma motivação, que era estar perto de Deus, que era estar com Deus, que era dizer para todo mundo que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é salvação, que Ele é Emmanuel, Deus conosco. E nós somos uma igreja que não evangeliza, sabe por quê? Porque nós estamos em pecado, porque nós perdemos o primeiro amor. Nós somos uma igreja que não faz questão da adoração comunitária, porque nós estamos em pecado, porque nós abandonamos o primeiro amor. O seu vizinho talvez esteja morrendo sem ouvir o Evangelho, porque você abandonou o primeiro amor, porque eu abandonei o primeiro amor. Então, puxa pastor, mas a nossa igreja, ela é firme na doutrina? É sim, nós somos firmes sim na doutrina. A nossa igreja trabalha, é tipo um jogo de futebol, né? 12 se matam no campo e o resto fica na torcida, mas a nossa igreja trabalha. E eu estava pensando, atenção essa semana, o modo como a igreja tem se capilarizado na expansão da missão. A gente tem estado presente, literalmente, na missão sal, na todo mundo feliz agora. Semana que vem a gente começa também, por exemplo, lá com arte marcial, na missão Mãos que Abençoam de São Caetano, na capelania, na Cracolândia, um monte de projetos, a gente está lá. Mas Deus está dizendo através de Jesus Cristo que Ele tem algo contra você, que você abandonou o primeiro amor. Eu abandonei o primeiro amor. Então Jesus, ele termina com uma promessa. Se você se arrepender, ele vai para uma advertência. Ele diz, se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então alguns interpretam essa advertência como uma profecia que foi cumprida para a destruição da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Mas a questão é que Jesus disse assim, se vocês não voltarem para o primeiro amor, eu vou tirar o candelabro do meio de vocês. Vou tirar o seu candelabro. O candelabro é aquilo que ilumina. E não há nada mais triste para uma igreja do que estar inserida numa comunidade sem iluminar a comunidade onde ela está. Não há nada mais triste para uma igreja do que ela ser fiel à palavra, mas não iluminar. Ela ser firme na doutrina, mas não iluminar. Ela resistir aos falsos profetas, às falsas doutrinas, mas não iluminar. Ela suportar a perseguição por ser fiel mas não iluminar. Porque falta o primeiro amor. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês não voltarem para o primeiro amor, vocês vão continuar existindo, apagados. Se o sal não salgar, presta para alguma coisa? Se a luz não iluminar, não presta para mais nada. Assim. Não faz sentido dela debaixo da cama. E aí Jesus, ele conclui dizendo assim: olha, ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida é aquela que aparece no Éden e depois aparece aqui no Apocalipse, aquele fruto da eternidade, da vida de Cristo. É o
porto de chegada para quem se mantém fiel, para quem, além de fidelidade à palavra, além de trabalho árduo, além de fidelidade à sã doutrina, além de suportar os sofrimentos, ainda mantém o primeiro amor aceso. E aí eu quero perguntar para você: será que essa carta não é para você? Será que você não deixou de lado o primeiro amor? Essa semana surgiu uma coisa interessante, que uma pessoa aqui da igreja teve uma reunião com uma pessoa não sei onde e tal, e aí a pessoa falou: eu morava em tal lugar. Eu falei: eu tenho uns amigos que moram lá. Como é que chama seus amigos? E aí, não, Alexandre e Tássia. Assim, conheço eles, eu era vizinho deles. Inclusive um dia, ele entrou lá na minha casa para morar comigo e pela minha esposa. A gente estava em crise. Eu falo assim: pô, ainda bem que a referência é boa. Porque eu ouvi a discussão, eu falei: vou lá. Qual foi a última vez que eu bati na casa de um vizinho para anunciar o perdão, a restauração e o amor de Deus? Qual foi a última vez que você proclamou o amor de Deus para alguém? Convidou alguém para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você saiu da sua casa para ir buscar alguém para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você fez as coisas para Deus com ânimo de coração? Tenho contra você que você abandonou o primeiro. Vamos ficar de pé?